Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma espécie de debate, uma conversa sobre a liderança do Brasil, se o Brasil pode liderar o BRICS nesse contrapeso aos Estados Unidos. É um debate extremamente recente, cerca de 4 dias atrás. Quem está respondendo as perguntas é um professor brasileiro, Matias Specter, e as perguntas, pelo menos no ponto que eu assisti, foram bastante enviesadas. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu se sair muitíssimo bem. Mas o vídeo de hoje é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Bem, vamos começar com Matias. Então, por favor, é com você. Muito obrigado. É um prazer estar de volta a Chatham House. A pauta é o estado dos BRICS, seu futuro e o papel do Brasil, mas é útil não olhar só pela ótica de coalizões políticas. Falaremos sobre sua situação, capacidade de coalizão, desafios atuais e oportunidades futuras. Os BRICS, como projeto político anterior a Trump e a decadência da ordem liberal, são a mais recente fase da ascensão do Sul global. Algumas pessoas usam essa expressão. Podemos, como Hadley Bull, chamá-lo de desafio do terceiro mundo ao Ocidente. Existe um sentimento muito forte entre os BRICS, no centro da ideia do grupo, de que o eixo da política mundial há muito não é o Ocidente. A ideia de que a ordem global nasceu no Ocidente com normas e instituições pós-1945 ou até 1815 é questionada. Essa visão da história é considerada parcial e não totalmente precisa. Ao analisar mais a fundo, muitas normas e instituições globais não foram criadas só no Ocidente. Foram co-constituídas, co-criadas entre o Ocidente e o não Ocidente. Direitos humanos. Se olharmos a evolução do direito internacional sobre direitos humanos, é difícil ver uma origem puramente ocidental nessa história. É uma história de co-constituição. Países fora do Ocidente formaram coalizões por prioridades comuns, desde independência e soberania no fim do século XIX, conferências de Haia no início do século XX, até autonomia estratégica nos anos 50, igualdade cultural e redistribuição econômica nos anos 60. Esse aspecto tem sido uma força poderosa, mas não é assim que falamos sobre a ordem internacional. Se você estudar Ordem Internacional 101 na LSI, King's College, Georgetown ou Yale, essa não é a história que você aprende. É a história do Ocidente globalizado nos anos 90, se espalhando e agora enfrentando uma reação. O problema é que o Ocidente já não segue essas regras e o resto do mundo quase nem existe, é só a história da anglosfera. Os BRICS são parte dessa longa narrativa, uma história que vem de bem antes do Trump. David, é útil ver onde os BRICS estão e para onde vão, não só como uma coalizão de ação ou princípios, mas como um projeto duradouro. Isso nos diz algo sobre sua resiliência futura, eu acredito. Você falava sobre enfatizar o papel dos países não ocidentais na formação dessas instituições, o regime de Bretton Woods, as convenções de direitos humanos pós-guerra. Mas, sim, países fora dos EUA podem ter tido um papel, mas só era viável enquanto os EUA não exerciam seu inegável poder de veto sobre qualquer papel que quisessem desempenhar. Então, outros países podem ter tido um papel, mas no fim, continua sendo uma ordem moldada pelos EUA, não é? Em forma dos EUA, certamente, criado e controlado só pelos EUA. Acho um erro grave. Perdemos muito assim. Ignorar o outro lado dificulta entender o presente e por que essa ordem pode estar se desfazendo. Bem, já que vocês são brasileiros, quero perguntar sobre a relação do Brasil com o BRICS. Frequentemente se diz que o BRICS inclui países não ocidentais e anti-ocidentais. Essa divisão dificulta a cooperação, pois os países têm visões muito diferentes sobre a ordem global e como lidar com os EUA.
Então, gostaria de perguntar especificamente como vocês veem o papel do Brasil nisso. Vocês consideram o governo Lula como não ocidental ou anti-ocidental? Como vocês posicionariam o presidente Lula nesse espectro? E além dessa divisão nos BRICS, existe uma competição pela liderança, mesmo em outras palavras, mesmo que o BRICS não seja dividido em linhas anti ou pró-Ocidente, há grandes países com grandes ambições. Brasil, Índia, China e Rússia querem exercer liderança global. Como você vê as ambições do Brasil em termos de liderança global e dentro dos BRICS? No fundo, isso se resume a como você vê a relação do Brasil com a China. Por um lado, é concebível pensar nos BRICS sem o Brasil, mas é inconcebível pensar nos BRICS sem a China. Então, qualquer competição entre os maiores países do BRICS é uma disputa pelo segundo lugar, por assim dizer. Como você vê essa relação? São muitas perguntas, Matias. Deixe-me perguntar primeiro. Então, bem, você, assim, perguntas difíceis e você, entende? 4 minutos? Deixe-me tentar. Lula vem de uma tradição de política externa que o precede, mas ele é seu melhor exemplo atual, que é assim. Se você é o Brasil, é um país grande numa esfera de influência que por mais de 100 anos foi dominada pelos EUA. Então, a prioridade do Brasil é tentar, não pode mudar geograficamente, mas pode buscar autonomia estratégica. Como a França tem sua autonomia estratégica, o Brasil tem a sua, criada nos anos 60 e expressa por vários governos. E o presidente Lula é herdeiro dessa tradição e a desenvolveu. E essa tradição não é anti-ocidental de forma alguma. É uma tradição que diz, se você está na esfera de influência dos ex-NTUA, eles podem fornecer bens públicos, incluindo segurança internacional, mas ao mesmo tempo são a maior ameaça ao seu país. Essa ironia é difícil de entender se você não está numa esfera de influência, mas o Brasil está. Então, como o Brasil lida com isso? Bem, ele tenta diversificar, esse é o verbo, tenta diversificar suas relações. Algo interessante que aconteceu desde o fim da Guerra Fria é que o Brasil diversificou seu comércio, tornando-se mais dependente da China do que dos ex-EUA. Quer dizer, a sorte do Brasil hoje é que Trump é o presidente dos EUA, não da China. Se a China impusesse 50% de tarifas ao Brasil, estaríamos em sérios apuros. Já se for os EUA, afeta o Brasil negativamente e muita gente vai sofrer, não só no Brasil, mas lá também. O Brasil consegue lidar com isso porque, no fim das contas, só exporta uns 12% para os Estados Unidos. E o comércio com os CNTUA representa menos de 2% do PIB nacional. A China é outra história. Então, nesse contexto, para que servem os BRICS? Bem, os BRICS foram criados para mostrar que o centro do mundo não é só o Atlântico Norte. Nunca houve a ideia de vamos criar os BRICS como alternativa à ordem global. Essa nunca foi a posição do Brasil. E olha, também não era a posição da China e não tem sido a da Rússia. Podemos discutir o que Rússia e China estão fazendo nos BRICS. O que eles não fazem é dizer, olha, temos uma ideia diferente. Então, quando perguntam qual é a alternativa dos BRICS, não existe, porque nunca foi esse o objetivo para começo de conversa. A ideia é que o mundo é plural. Isso é o que o Lula representa. A ideia de que não existe uma ordem liderada pelos EUA. E já faz tempo que não existe. Há vários centros de poder e no mundo de hoje é melhor lidar com essa diversidade. Senão você fica vulnerável quando alguém como Trump assume o cargo. Eu convido todos a ouvirem com atenção o discurso do Trump na Assembleia Geral da ONU ontem e depois assistirem ao discurso do Lula. É interessante porque são exatamente opostos. Quem diria que seria um país do BRICS defendendo a ONU, seus princípios e a ordem baseada em regras? Então, o que eu detesto nessas perguntas, David, é que acabo defendendo o Lula, o que não é minha intenção, entende? Não é minha tendência natural, mas é o que temos. Bem,
Anti-Ocidente certamente não é. Dito isso, claro que há divisões profundas nos BRICS e a entrada do Irã adiciona outro nível de complexidade. E como você diz, em grande parte os BRICS não são centrados na China, mas ela tem sido um ator muito importante na política de coalizão dentro dos BRICS. Eu achei extremamente interessante a visão que o professor brasileiro trouxe para a discussão. No meu ponto de vista, ele meio que quebrou essas perguntas um pouco enviesadas e com a visão de túnel sobre do que se trata os BRICS, que os BRICS eles não brigam entre si pelo protagonismo do grupo, e sim por algo muito maior do que isso. E também essas perguntas enviesadas, pelo menos do meu ponto de vista, porém foi um debate de alto nível e talvez tenha sido até o intuito do entrevistador essas perguntas com essas alfinetadas para causar respostas mais contundentes. E tá tudo certo, que continue assim. Foi uma conversa de alto nível e como eu gostaria de trazer mais conteúdos como esse aqui no canal e quem sabe no futuro lives com esse tipo de convidado. Pô, seria um sonho para mim. Mas quem sabe, o vídeo de hoje foi esse. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!